queria abrir mais um evento, Corregedoria, Diálogo com a Corregedoria, uma parceria, um projeto do Corregedor-Geral da Justiça, o Dr. José Renato Nalini, com a PAMAGES. Hoje o tema da palestra é Condenações por Improbidade e seu controle pelo CNJ. Cadastro único das empresas apenadas, e as palestrantes são nossas colegas, doutora Gabriela Spalonzi e doutor Alexandre Fux de Araújo, meritíssimas juízas assessoras da presidência da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça. É um tema bastante relevante e tem sido discutido bastante, principalmente no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Doutora Gabriela, a senhora tem a palavra. Nosso objetivo hoje de nos encontrarmos aqui, acima de tudo, é pedir a colaboração de todos os funcionários e dos juízes, a conscientização da importância de um trabalho que se deu início por uma comissão que foi aberta por um grupo que foi permitido pelo Dr. Samuel Alves Júnior. Esse grupo se constituiu com uma conversa da doutora Tânia, junto com o doutor Levi, quando foram tratar sobre a lei da transparência, e dessa reunião para a qual eu fui convidada, surgiu a preocupação do doutor Levi, que é um procurador do Estado, que faz parte da Corregedoria, da Procuradoria-Geral do Estado, junto com a doutora Tânia Hawali, que trabalha na Corregedoria, assessora do Corregedor, uma preocupação de como se daria o controle das empresas que foram punidas pela lei de licitações e que não existe no Estado de São Paulo um cadastro único. E a questão que foi trazida pelo Procurador do Estado seria sobre a possibilidade dos magistrados se preocuparem mais em efetivarem o controle que existe ou a determinação que existe de tornarem a efetiva comunicação para o CNJ. Essa conversa foi levada para o Dr. Samuel, numa reunião, que prontamente pediu para que formássemos um grupo de estudos com a participação de vários membros. E foi uma iniciativa, creio eu, única, de união de esforços e de diálogo entre todas as instituições, como o Ministério Público Estadual, Ministério Público do Tribunal de Ministério Público do Tribunal de Contas, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Município, Procuradoria-Geral do Estado, Procuradoria-Geral do Município, enfim, a Polícia Científica, todos nós aqui, o Dr. Ricardo Scaff, a doutora Tânia, participando desse grupo para que estudássemos sobre a real situação da existência de um cadastro único para controle das empresas que foram apenadas nos termos da lei de licitações. E isso por quê? Porque uma das formas de desvio de verba, de fraudes e de improbidade, de prejuízo aos interesses da sociedade, de prejuízo à população, aos contratantes e aos contratados, é justamente a falta desse controle. Bom, com isso nós todos formamos esse grupo, conversamos com várias instituições, a doutora Tânia está aqui, o doutor Ricardo também, e nós conferimos junto com o doutor Samuel que não existe esse cadastro único nacional. Bom, com a generosidade, a preocupação do doutor Samuel, dentro de todas as suas tarefas e atribuições, ele nos incumbiu de trabalharmos com dedicação para tentarmos colaborar, além dos nossos processos, na tentativa de uma solução para auxílio à sociedade como um todo. E nós passamos a nos reunir mensalmente com propostas. Essas conversas, inclusive, envolveram viagens a Brasília. O Dr. Samuel se prontificou em contato com o ministro Jorge Rage, Controladoria Geral da União. Nós desenvolvemos um evento que foi feito no Palácio do Governo, com a participação
de todas as instituições, inclusive com o convite a todos os representantes do Poder Executivo, prefeitos, os membros da Câmara Municipal, os deputados, senadores, e nós conseguimos realizar com a participação de representante do governador, enfim, para alertar sobre a necessidade da criação desse cadastro único. E, a partir daí, nós estamos, inclusive, direcionando a possibilidade de criação de uma proposta de um projeto de lei, com o respaldo, com a participação do Dr. Samuel, com todos nós da Corregedoria, aqui, nós assessores, inclusive da doutora Alexandra e os outros assessores da Seção de Direito Público que nos dão respaldo para podermos trabalhar, como a doutora Luciana, o doutor Lanfred, o Luiz Gustavo, que dentro das suas tarefas nos permitem ter um pouco mais de liberdade para esse tipo de tarefa, não é, Alexandre? E assim a gente vem fazendo esse trabalho. Eu acho que esse registro é importante, tanto de agradecimento a todos nós que, sem prejuízo da nossa tarefa diária, a gente consegue se preocupar com essa atividade, dando um exemplo a todos, como é possível o diálogo entre todas as instituições para a solução de um problema social, um problema jurídico, um problema legal, para sanar um podridão que é a corrupção, o desvio de verba, um prejuízo a toda a sociedade, né? E mostrar a todos o trabalho que tem sido desenvolvido por iniciativa da presidência, do Tribunal de Justiça, com a participação de procuradores, de promotores, da Polícia Científica e tudo mais. Bom, essas seriam as colocações iniciais. E com relação a esse cadastro, né? Nós temos aqui dois grandes defeitos que minam a realidade das licitações no Brasil. Especificamente aqui no estado de São Paulo, nós temos a questão dos cartéis, a questão do desvio de verbas, formas descobertas para camuflarem as contratações. Então, uma empresa pode ser punida e não existe um registro único para que se tenha um controle que aquela punição de suspensão, impedimento ou a declaração de inidoneidade para contratar com o poder público foi aplicada para aquela empresa. Cada órgão aqui no estado de São Paulo se preocupou em realizar, dentro das suas limitações, um cadastro, um controle. Realmente, a Procuradoria-Geral do Estado desenvolveu um controle maravilhoso, um cadastro. O Tribunal de Contas do município tem o seu cadastro, o Tribunal de Contas da União tem o seu cadastro, mas esses cadastros não se comunicam. Daí a necessidade de se desenvolver um cadastro único, porque há formas, com tantos cadastros, com essa multiplicidade de cadastros, de se fraudar, de se formar um esquema de que até por meio de empresas laranjas se consiga refazer um contrato ou manter o mesmo contratado no poder público, né, com descumprimento das suas obrigações ou com desvio de verbas, sem que aquela punição tenha sua eficácia. E daí a nossa preocupação também em dar efetividade às decisões judiciais, porque se não existir um controle único, uma efetividade de a verificação de que aquela punição realmente foi aplicada com trânsito em julgado e tudo mais, e que possa ser verificada com força na lei da transparência, por qualquer cidadão, pelos contratantes, tutelando e protegendo os contratantes ou os órgãos licitantes das eventuais consequências de uma má contratação, até pela lei da responsabilidade fiscal, aquela sentença perde a sua eficácia, né? Então, foram adotadas algumas providências pelo CNJ, que até em contato direto que nós tivemos com eles, verificamos há um tempo atrás que não existia uma efetividade nesse cadastro, e que agora, uma resolução recente, da qual a doutora Alexandra vai falar, se procura dar efetividade a esse cadastro único. Bom,
Com base nisso, o que a gente pede para os nossos funcionários, para os nossos magistrados, e essa é a razão desse nosso encontro aqui, além de expor o trabalho que tem sido desenvolvido por todos nós, desde a presidência, que abre mão do seu descanso, do seu trabalho, nós todos, com estudos e tudo mais, que os nossos servidores, os nossos funcionários, colaboradores, participem, né, com essa forma de ter mais uma atribuição, mas de informar o cadastro obrigatório, mas é um ato muito importante para toda a sociedade, para que se evite a perpetuidade de uma fraude eterna, facilitando a todos, né, o aperfeiçoamento desse trabalho que tem sido iniciado e que é de extrema importância. Essas são as minhas colocações e eu passo então a palavra ao doutor Alexandre. Boa noite a todos que estão ouvindo a gente esta noite. E realmente esse tema do cadastro único é muito relevante em face da lei da transparência. E, infelizmente, como já foi colocado, a gente ainda não tem um cadastro único de empresas apenadas no âmbito do judiciário e nem no estado de São Paulo. Mas já existe um instrumento dentro do Poder Judiciário, através do qual é possível haver esse cadastramento quando a empresa, de alguma forma, é apenada num processo de improbidade, envolver uma ação de improbidade. A resolução do CNJ, número 44, de 2007, criou para os tribunais estaduais a obrigação de alimentar um cadastro nacional de apenados por improbidade. Qual é a importância da atualização desse cadastro? Bom, ele atende aos princípios da legalidade, da moralidade, da transparência, da eficiência, e com ele também se tornou obrigatória a publicidade dessas decisões. Até pouco tempo atrás, ela só valia para decisões transitadas em julgado. Em razão de uma modificação agora, no mês de março, de um mês atrás, ela se estende para decisões ainda não transitadas em julgado. Bom, numa primeira impressão da lei, na primeira leitura da lei, tem-se a impressão de que somente devem ser cadastrados os condenados pela lei de improbidade para efeitos de inexigibilidade. Mas não é apenas isso. Por quê? Porque devem ser incluídos no cadastro não apenas a qualificação do condenado, os dados processuais relevantes, mas também devem ser incluídas informações sobre pessoas físicas e jurídicas proibidas de contratar e receber incentivos fiscais e creditícios do poder público. Ou seja, numa leitura atenta dessa resolução, as empresas que foram envolvidas em alguma ação de improbidade, e isso normalmente acontece quando um contrato anulado, né, por uma pena de improbidade, essas empresas elas são declaradas inidôneas e aí elas também são incluídas nesse cadastro nacional do CNJ. Bom, é muito importante que os servidores do judiciário, os juízes, tenham... É trabalhoso preencher esse cadastro, é necessário colocar dados de processo, CNPJ das empresas, CPF, mas é muito importante que esse cadastro seja sempre alimentado, sempre atualizado, sempre corrigido. Existe um prazo estabelecido na resolução para que todas essas medidas sejam tomadas. Passados 10 dias do trânsito em julgado da sentença, a empresa e as pessoas físicas condenadas devem ter seus nomes incluídos no cadastro. E, neste ponto, é importante também fazer uma ressalva. A informação que consta na internet, uma informação muito rápida, 10 dias após a sentença transitada em julgado, os dados incluídos nos CNJs podem ser acessados por qualquer cidadão. Essa informação resguarda o direito de cidadania, mas, ao mesmo tempo, expõe todos aqueles que são condenados. Então, é importante que o servidor, ao alimentar esse cadastro,
seja extremamente zeloso. Observe bem, confira bem os dados que estão sendo incluídos, os CPFs. Quando se tratar de pessoa jurídica, é sempre necessário, já desde o ajuizamento da ação, tomar o cuidado de juntar uma certidão atualizada de breve relato, para evitar que pessoas físicas que não sejam realmente as pessoas que estão compondo a empresa numa determinada data ou numa situação venham a ser incluídas inadvertidamente nesse cadastro, porque depois que a informação foi incluída, se ela foi incluída de uma forma equivocada, pode haver um dano também para o Poder Judiciário no erro na transmissão dessas informações. Então, mais do que nunca, pela velocidade das informações, pela transparência das informações, é necessário que essa informação seja muito bem examinada, muito bem checada, muito bem verificada, antes de ganhar toda essa transparência e divulgação que é esse cadastro nacional dos condenados por ato de improbidade disponível no CNJ. E nesse contexto, os cartórios, os juízes também devem passar a exigir, no momento do ajuizamento da ação de improbidade, essas certidões atualizadas, evitando citação também de pessoas erradas, de endereço equivocado. De acordo com o artigo 7º desta resolução, as corregedorias dos tribunais de justiça deverão zelar pela veracidade e integridade das informações decorrentes das condenações proferidas no âmbito de seu tribunal, inclusive as anteriores à data da vigência desta resolução. Então, não apenas os dados atuais devem ser incluídos neste cadastro, todas as condenações que ainda estão sendo executadas de alguma forma devem integrar este cadastro. Diga essas informações a respeito tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas. E quem tem a obrigação de realizar a inclusão no cadastro? Bom, o juízo da execução da decisão condenatória transitada em julgado em ações de improbidade administrativa devem fazer essa inclusão, ou seja, os cartórios, né? E hoje também, em razão da aprovação das mudanças da lei de ficha limpa e as mudanças nessa resolução, também o órgão colegiado que prolatou o acórdão condenatório que ocasione a inegibilidade do réu nos termos da Lei Complementar 64 de 90. Ou seja, essa inclusão ela é feita com trânsito em julgado em primeira instância ou ainda sem o trânsito em julgado pela segunda instância, pelo órgão colegiado. Com observação de que, quando essa inclusão é feita pelo órgão colegiado em segunda instância, se o processo transitar em segredo de justiça, o cadastro não pode estar disponível para todos, mas se o processo não tiver segredo de justiça, os dados também ficarão disponíveis para todos os interessados. Que informações devem conter nesse cadastro? A qualificação do condenado, os dados processuais relevantes, equivalente a uma breve certidão de breve relato. Quais são os fatos, quais as penas, informações também sobre a perda de função pública e suspensão de direitos políticos, informação sobre a aplicação de multa civil. E, como eu já falei antes, a informação sobre pessoas jurídicas, pessoas físicas e jurídicas proibidas de contratar e receber incentivos fiscais e creditícios com o poder público. É nesse item especificamente que, em algum momento no futuro, esse cadastro do CNJ deve se cruzar com os outros cadastros da CGU, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas do município, para se chegar num cadastro único das empresas apenadas e, consequentemente, proibidas de licitar com o poder público. Bom. Só gostaria de fazer uma colocação, que até hoje, como conversa com o Dr. Samuel, em relação a essa resolução, ao dizer que cabe ao grupo colegiado a inclusão no cadastro, ele ressaltou a necessidade de uma normatização. Pois ele diz assim: a quem compete lançar no cadastro? Ao diretor? Ao desembargador? Em que momento? No ato da publicação do acórdão? No ato da assinatura? Então, várias questões que ele colocou, com razão, que precisam ser esclarecidas, né?
para que se possa agir de uma forma única. E ele, inclusive, cogitou sobre a possibilidade de se concentrar num único local dentro do tribunal a atividade de encaminhamento em segundo grau, que dificilmente uma ação de improbidade ou uma ação que gere uma consequência de declaração de impunidade não tenha recurso. Então, ele sugere, assim, na nossa conversa, que seja centralizado num órgão, ou no núcleo, ou na corregedoria, isso tudo a ser discutido no órgão superior, eu não sei, e normatizado. Então, essas são questões que ainda o Tribunal de Justiça vai discutir e vai normatizar, mas que outros dados já existentes precisam já ser informados e alimentados no cadastro. E outra informação que é importante, acredito eu, ressaltarmos, é que todo esse nosso trabalho que tem sido desenvolvido de forma nacional, chegou a um consenso de que quem vai controlar de forma única e nacional é a Controladoria Geral da União, né? E o único impasse que nós estamos tendo com a Controladoria Geral da União é que a Controladoria Geral da União entende que as informações ou os contratos municipais não deveriam, talvez, ser incluídos nesse cadastro. Mas quando o ministro Jorge Rage novamente teve acesso aos dados dos contratos celebrados pelo município de São Paulo, que muitas vezes ultrapassa contratos estaduais de outros lugares, assim, ele se conscientizou que São Paulo, especificamente, necessita de um atendimento, de um estudo próprio. E o ministro Jorge Rage tem feito um estudo específico para o Estado de São Paulo, que se comprometeu a nos encaminhar, inclusive um representante da Controladoria Geral da União vai acompanhar os nossos trabalhos, e acho que é isso que eu gostaria de colocar, né? Eu acho que isso é o mais relevante, né? A necessidade de alimentação desse cadastro já existente pelo CNJ, né? A conscientização de todos da necessidade, em razão da lei da transparência, de manterem sempre esse cadastro atualizado, sempre bem alimentado, de uma forma precisa. Porque assim a gente está garantindo o cumprimento das decisões judiciais e da lei da transparência, né? E garantindo a efetividade das sentenças. Assim, a mesma união que existiu que existe agora, né? Entre todas essas instituições, que é um movimento nacional, entre todos os órgãos federais, estaduais, municipais, de todos os estados. Nós tivemos a oportunidade de conversar com órgãos do Paraná, de Santa Catarina. Então, essa união que existe, esse movimento que com certeza sobrecarrega também as nossas atividades, mas com um objetivo que, para fingir números de estatística, hoje, para nós, não nos representa nada. Rouba nosso tempo de trabalho. A nível de decisão, de produtividade, hoje, isso não estampa nada em relatório de corregedoria. As nossas reuniões, os nossos encontros, não são reproduzidos em estatística, mas com certeza isso gera um resultado futuro numa questão de satisfação, de uma luta, talvez de combate à improbidade, às fraudes, né? E essa mesma união que existe, esse sacrifício que existe, e essa dedicação é o que nós pedimos para todos os nossos colaboradores, nossos amigos de cartório, que tenham no desenvolvimento do seu trabalho, que no início pode parecer um pouco mais pesado, mas que isso com certeza vai gerar uma resposta produtiva social, uma resposta produtiva processual. Nosso trabalho vai gerar alguma resposta produtiva, né? Primeiramente, eu queria parabenizar a doutora Gabriela Spolose e a doutora Alexandra Fux pela brilhante exposição. Eu queria agradecer a presença de todos e principalmente dos participantes pelo sistema online.
e principalmente a APAMages e a Escola Paulista da Magistratura, pelo projeto desenvolvido pelo corregedor, diálogo com a corregedoria, e dizendo que o projeto prossegue até o final da gestão, no mês de novembro de 2013, e queria agradecer a presença da Dr. Duval Rezende Filho, da doutora Tânia Wali, da doutora Maria de Fátima, que se encontram aqui na plateia e prestigiam o evento do Corregedor-Geral da Justiça, o Dr. José Renato Nalini. Então eu queria desejar boa noite e muito obrigado.